Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será o informativo número 818 de 2 de julho de 2024. Galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, antes de começarmos, vamos para os nossos recados, para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar um recado para a gente aí no Spotify, no YouTube, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Pessoal, e também não se esqueçam de acessar na descrição do vídeo o nosso curso de Direito Processual Civil em Alta Performance com o professor, doutor, mestre, juiz de direito Marcelo Fortuna, que você vai encontrar no www.aretejus.com.br ou aí na descrição do vídeo. Galera, o professor Marcelo Fortuna tem um recado aí para vocês. Fala pessoal, você que gosta de estudar teoria geral da prova, está se preparando para concurso, galera, no nosso curso nós temos muitas novidades. Você já ouviu falar de standard probatório? Isso mesmo, standard probatório na sua dimensão subjetiva e na dimensão objetiva. E a verdade que se busca no processo, uma verdade por correspondência aos fatos ou uma verdade por coerência entre as narrativas processuais? Você sabe trabalhar isso? E prova estatística, isso mesmo, caiu na segunda fase da magistratura do Paraná. Você sabe o que é prova estatística? É uma prova científica, não é? Serve para o raciocínio indutivo, serve para a realização de inferência? No nosso curso nós trabalhamos todas essas questões. Vamos com tudo, pessoal! Galera, é isso aí, então vamos lá. Informativo número 818 do STJ. Direito constitucional, direito do trabalho, direito previdenciário. Resumo. Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade, em razão de sua natureza remuneratória. Processo. Recurso especial número 2.050.498 São Paulo. Recurso especial número 2.050.837 São Paulo. Recurso especial número 2.052.982 de São Paulo. Julgado em 20 de junho de 2024. Novidade aqui, galera, é o recurso repetitivo, tema número 1252. Quando tem recurso repetitivo novo, a gente vai gravar o inteiro teor. Então vamos lá. A contribuição previdenciária devida pela empresa encontra-se prevista na Constituição Federal nos seguintes termos. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre: a linha A forma de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A Constituição Federal também estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal. No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 8.212, de 1991, em seu artigo 22, inciso 1, determina que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. O artigo 28, inciso 1 da Lei nº 8.212, de 1991, por seu turno, traz o conceito de salário de contribuição para o empregado e trabalhador avulso como sendo a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Diante disso, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não sofre a incidência de contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. Recurso especial número 1.230.957 do Rio Grande do Sul. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. No caso, verifica-se que o adicional de insalubridade está previsto na CLT com a seguinte redação. Artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. A orientação pacífica das turmas que compõem a primeira seção do STJ é no sentido de que o adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária patronal. Ademais, o adicional de insalubridade não consta no rol das verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212 de 1991, uma vez que não é a importância recebida a título de ganhos eventuais, mas sim de forma habitual. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o adicional de insalubridade. Direito administrativo. Resumo. Tema 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias e um único hidrômetro é lista a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa, tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras, economias, bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido por medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias, em um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo, uma única economia. 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias, em um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Processo. Recurso especial número 1.937.887 do Rio de Janeiro. Julgado em 20 de junho de 2024. Aqui temos a novidade do recurso repetitivo, tema número 414. Então vamos para o inteiro teor, galera. Trata-se de proposta de revisão de entendimento estabelecido em tese repetitiva firmada pela primeira sessão relativa ao tema número 414 do STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva do serviço de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. As diretrizes para a instituição da tarifa de água e esgoto prevista no artigo 29 da Lei nº 11.445 de 2007, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelo serviço de saneamento, expostos no artigo 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório de saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário, decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação de serviços públicos de água e esgoto,
modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução do serviço de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação, tarifa, devida pelos serviços prestados. A primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário, parcela fixa da tarifa cobrada. E a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente, parcela variável da tarifa. A parcela fixa ou franquia de consumo tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso, a água, obedecendo à ideia força de que paga mais quem consome mais. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor e, por consequência, é cobrado independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo 0 metros cúbicos e o teto, tantos metros cúbicos quantos previstos nas normas locais, na franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, ao seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. Análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e o do consumo real fracionado, mais conhecido como modelo híbrido, não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos artigos 29 e 30 da Lei 11.445 de 2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação de serviços da área do saneamento básico que, ora, colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica, modelo híbrido. Ora, o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando as alturas das tarifas a partir de uma ficção despropositada, que tomam o condomínio como se for um único usuário do serviço, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condôminos dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente, consumo individual presumido ou franqueado, que permitiria ao prestador de serviço de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo, economia, do condomínio uma tarifa mínima a título de franquia de consumo, venha a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos de julgamento que edificou o tema número 414 do STJ, recurso especial número 1.166.561 do Rio de Janeiro. Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do RESP número 1.166.561 do Rio de Janeiro, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre as unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado. Tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes da estruturação tarifária estabelecidos nos artigos 29 e 30 da Lei nº 11.445 de 2007. É preciso, enfim, rever esse entendimento a fim de superá-lo, evitando-se, assim, que alguns consumidores usufruam de posição injustificadamente privilegiada, já que desobrigados de arcar com a franquia de consumo, parcela fixa da tarifa de saneamento básico,
que de todos é exigida e cuja ratio excede é a amortização dos custos fixos incorridos pelas prestadoras de serviços para torná-los universais, eficientes e perenemente disponíveis, e para que sejam oferecidos à população economicamente vulneráveis de forma subsidiada. Dessa forma, são fixadas as seguintes teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidente desse julgado paradigmático de superação do recurso especial número 1.166.561 do Rio de Janeiro e de revisão do tema número 414 do STJ. 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias, em um único hidrômetro é lista a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento por meio de exigência de uma parcela fixa, tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras econômicas, bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias, em um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considera o condomínio como uma única unidade de consumo, uma única economia. 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias, em um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condômino da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Trata-se, ademais, de evolução substancial da jurisprudência que bem-se amolda a previsão do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, de modo a autorizar a parcial modulação dos efeitos de julgamento, a fim de que as prestadoras de serviço de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifas juizada por condomínio, esteja sendo adotado o modelo híbrido. Entretanto, fica vedado para fins de modulação em nome da segurança jurídica e de interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado modelo híbrido. Nos casos em que a prestadora do serviço de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único, tomando-se como um único usuário de serviço, uma economia apenas, mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até a integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulando-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa excusabilidade à conduta da prestadora de serviços. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 927, parágrafo 3º, Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único, e Lei nº 11.445 de 2007, artigos 29 e 30. Direito administrativo, direito ambiental, direito processual civil. Resumo. O expropriado não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental nem pelo dano ambiental no bem desapropriado, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. Processo. Agravo no recurso especial número 1.886.951 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Inicialmente, ressalte-se que, nos termos da súmula número 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza própria ter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. E do tema repetitivo número 1204, cuja tese jurídica detalha que as obrigações ambientais possuem natureza própria ter rem,
sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário, do possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade ou alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Todavia, o caso em análise se distingue da supracitada orientação quanto à possibilidade de cobrar a reparação do dano tanto do proprietário atual quanto do anterior, visto que no representativo da controvérsia se trata de aquisição derivada da propriedade, transferência voluntária, ao passo que aqui se está diante de aquisição originária por desapropriação, que tem contornos próprios e distintos. Nesse contexto, o artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.365 de 1941 disciplina que ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Isso implica dizer que o ônus de reparação que recaía sobre o bem de natureza histórico-cultural expropriado já foi considerado no preço justa indenização que foi desembolsado pelo município para a aquisição do imóvel, isto é, a Fazenda Municipal já descontou o passivo ambiental do valor pago. Diante desse quadro superveniente, a condenação da parte expropriada no dever de pagar pela reparação do imóvel desapropriado implicaria a violação do postulado non bis in idem, uma vez que o particular amargaria duplo prejuízo pelo mesmo fato. Perceberia a indenização já descontada em razão do passivo ambiental e ainda teria que pagá-lo, o passivo, novamente na ação civil pública. Desse modo, embora a obrigação de reparação ambiental permaneça na natureza própria terreno, competirá ao ente expropriante atendê-la, a obrigação, pois o valor relativo ao passivo ambiental já deve ter sido excluído da indenização. Por outro lado, é possível reconhecer a legitimidade passiva do particular em relação ao dever, em tese, de reparar o suposto dano moral coletivo, pois, nesse caso, a obrigação ou o ônus não estão relacionados ao próprio bem, inexistindo subrogação no preço. O dano moral, nessa modalidade, é experimentado pela coletividade em caráter difuso, de modo que o dever de indenizar é completamente independente do destino do imóvel expropriado. Legislação. Decreto-Lei nº 3.365 de 1941, artigo 31. Súmula 623 e precedentes qualificados 1204. Direito processual civil. Resumo. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor, RPV. Processo. Recurso especial número 2.029.636, São Paulo. Julgado em 20 de junho de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1190. Legislação. Constituição Federal, artigo 100, caput. Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 1º e 7º, artigo 523, parágrafo 1º, artigo 534 e artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2. Lei número 9.494, artigo 1º, a linha D. Direito processual civil. Resumo. Incerto o endereço do réu no país estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. Processo. Recurso especial número 2.145.294, Santa Catarina, julgado em 18 de junho de 2024. Código de Processo Civil, artigo 256, inciso 2 e parágrafo 1º. Direito processual civil. Resumo. O valor da causa na ação de querela nulitatis deve corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Processo. Recurso especial número 2.145.294, Santa Catarina, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. Embora comumente denominada ação declaratória de nulidade, a querela nulitatis opera-se no plano da existência da sentença, pois o defeito ou a inexistência da citação é visto transrescisório de tamanha gravidade que macula a existência do ato jurídico. No que tange ao estabelecimento do valor da causa, a lógica adotada para a ação rescisória pode ser utilizada para a querela nulitatis, observadas as peculiaridades de cada uma das ações. Assim, rememora-se que o entendimento desta Corte Superior define que o valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao da causa originária.
devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Portanto, nem sempre o valor da causa da ação rescisória corresponderá ao da ação originária. É o que ocorre, por exemplo, quando se pleiteia apenas a rescisão parcial de sentença ou acordo ou quando se pretende rescindir decisão de parcial procedência do pedido. Nessas hipóteses, o valor da causa da ação rescisória não guardará correspondência com aquele da ação originária, mas sim com o conteúdo econômico imediatamente pretendido pela parte com a rescisão do julgado. Nessa mesma linha, sendo o objetivo da querela nullitatis declarar a inexistência de sentença em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória corresponderá ao do deciso que se pretende declarar inexistente. Assim, se a decisão alegadamente inexistente tiver decidido pela total procedência do pedido da ação originária, o valor a ser atribuído à ação de declaratória corresponderá ao da ação originária, pois este será o proveito econômico pretendido pelo autor da querela nullitatis. É precisamente isto que o artigo 292, inciso 2 do Código de Processo Civil estabelece ao determinar que, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será do ato ou de sua parte controvertida. Reitera este entendimento a jurisprudência firmada na terceira turma do STJ no sentido de que o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, embora o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Legislação. Lei nº 4.595 de 1964, artigo 17. Direito processual penal. Resumo. Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita a autorizar busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. Galera, sempre tem um tema desse nos informativos. Processo. Habeas corpus número 877.943 do Mato Grosso do Sul, julgado em 18 de abril de 2024. Inteiro teor. No julgamento do RHC número 158.580 da Bahia, a sexta turma desta Corte Superior de Justiça propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões no que interessa. Requisito A. Exige-se em termos de estándar probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial a existência de fundada suspeita, justa causa, baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias no caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, evidenciando sua urgência de se executar a diligência. Requisito B. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, em geral, denúncias anônimas, ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseados, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. No mesmo sentido, o plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao afirmar a tese, no habeas corpus número 208.140 de São Paulo, de que a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Não se ignora que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial.
Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus número 169.788 de São Paulo. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer que o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de estándares probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal, artigo 244, e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal. Em inciso próprio do artigo 5º, como cláusula pétrea, além de afronta a essa garantia ser criminalizados os artigos 22 da Lei nº 13.869 de 2019 e artigo 150 do Código Penal. É bem verdade que as buscas pessoais são invasivas e algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares. No entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, ressalvadas as hipóteses de prestar socorro ou desastre, a existência de flagrante delito. Ainda quanto ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de tema de repercussão geral número 280, reputou necessário haver fundadas razões prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora a STF não haja imposto um estándar probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência do flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. No que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. É possível cogitar 4 motivos principais para que alguém empreenda a fuga ao avistar uma guarnição policial. A linha A. Estar praticando crime naquele exato momento. Flagrante delito. Item B. Estar na posse de objeto... Requisito B. Estar na posse de objeto que constitua corpo de delito, o que nem sempre representa uma situação flagrancial. Tema C. Estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial. Por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto, etc. Ou cometendo irregularidade administrativa. Via de regra, dirigir-se em habilitação. A linha D. Ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo, não meramente subjetivo ou intuitivo, visível, controlável pelo judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável,
amparada em juízo de probabilidade sobre a possibilidade de objeto que constitua corpo de delito, conceito mais amplo do que a situação de flagrante delito. Ademais, também não se trata de mera suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir, ou classificação subjetiva de certa reação ou expressão corporal como nervosa, o que é insuficiente para uma busca pessoal. Segundo decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandes Prieto e Tumbeiro versus Argentina. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de tema A, um simples olhar ou desvio de olhar. Item B, levantar-se ou sentar-se. C, andar ou parar de andar. D, mudar de direção ou passo. Enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição. A fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um especial escrutínio sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento no recurso extraordinário número 603.616 de Roraima, tema de repercussão geral número 280. O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade. Do contrário, deve submetê-los a cuidadosa análise de coerência, interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. Assim, à luz de todas as ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública. Porém, a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado e, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. No caso, o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu em fuga para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Assim, diante das premissas estabelecidas e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito ao autorizar a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Legislação. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 11, Código de Processo Penal, artigo 244, Código Penal, artigo 150. E Lei número 13.869 de 2019, artigo 22. Direito Processual Penal. Resumo. A realização do julgamento de forma virtual, mesmo com oposição expressa da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou de cerceamento de defesa. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 832.679 da Bahia, julgado em 15 de abril de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência do STJ afirmou-se no sentido de que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade.
ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. Outro sim, não se demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria. Direito empresarial, direito marcário. Resumo: é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. Processo: embargos no recurso especial número 1.332.417 do Rio Grande do Sul, julgado em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. A Lei nº 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial, exige, como regra, a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial, marca, patente, desenho industrial, de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir exclusivamente como fundamento condutor de julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279 de 1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no artigo 5º, inciso 55, da Constituição da República. Legislação: Lei 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial, e Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Direito tributário. Resumo: os valores de juros calculados pela taxa Selic ou outros índices recebidos em fase de repetição em débito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como receita bruta operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de receita bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas. Processo: recurso especial número 2.065.817 do Rio de Janeiro. Aqui tem a novidade do recurso repetitivo número 1.237, galera. Inteiro teor. Conforme a autonomia do direito tributário positivada no artigo 109 do Código Tributário Nacional, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros sejam moratórios, danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses, como pagamentos de clientes em atraso, sejam remuneratórios, produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais, recebe a classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor. Os juros remuneratórios, categoria que abrange os juros Selic incidentes na devolução dos depósitos judiciais, são receitas financeiras, remuneração do capital, integrantes do lucro operacional, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto-Lei nº 1598 de 1977 e o artigo 9º da Lei nº 9.718 de 1998. Portanto, integrantes do conceito maior de receita bruta operacional. Já os juros moratórios, se recebidos em fase de repetição de indébito tributário, categoria que abrange os juros Selic incidentes na repetição de indébito tributário, são excepcionalmente recuperações e devoluções de custos, indenizações a título de danos emergentes, integrantes da receita bruta operacional, consoante o disposto no artigo 44, inciso 3 da Lei nº 4.506 de 1964. Caso auferidos nas demais hipóteses
de inadimplemento, categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso, são receitas financeiras, indenizações a título de lucros cessantes, integrantes do lucro operacional, consoante disposto no artigo 17 do Decreto-Lei nº 1598 de 1977 e o artigo 9º da Lei 9.718 de 1998, portanto, integrantes do conceito maior da receita bruta operacional. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no artigo 44, inciso da Lei nº 4.506 de 1964, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do artigo 17 do Decreto-Lei nº 1598 de 1977 e do artigo 9º da Lei nº 9.718 de 1998, que os classificaria como receitas financeiras, sendo que todas as receitas financeiras também integram o conceito maior de receita bruta operacional. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelado ou não à correção monetária, como é a taxa Selic, proveniente de ato lícito, remuneração ou ilícito, mora, possui a natureza de receita bruta operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários. Precedente repetitivo, recurso especial número 1.138.695 de Santa Catarina, julgado em 22 de maio de 2013, e juiz de retratação julgado em 26 de abril de 2023. Essa natureza jurídico-tributária dos juros, de mora ou remuneratórios, como receita bruta operacional, os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS, sob os regimes cumulativo, base de cálculo receita bruta operacional ou faturamento, e não cumulativo, base de cálculo receita bruta em sentido amplo ou total. A condição do juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória é título de dano emergente, temas número 808 e 962 da repercussão geral do STF, recurso extraordinário número 854.091 e recurso extraordinário número 1.063.187 e tema número 505 do STJ, juízo de retratação no RESP número 1.138.695 de Santa Catarina. Pode-lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro relevante para o IRPJ e para o CSLL, mas não lhes retira a natureza de receita bruta, a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS, PASEP e COFINS. Legislação: Código Tributário Nacional, artigo 109, Decreto-Lei nº 1598 de 1997 e artigo 17, 1977, artigo 17, e Lei 4.506 de 1964, artigo 44, inciso 3. Lei 9.718 de 1998, artigo 9. Direito tributário, tá quase acabando, hein, galera? O estabelecimento de teto para adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público, pode ser feito por ato infralegal, nos termos do artigo 96 do CTN, excetua-se a hipótese em que a lei, no sentido estrito, definir diretamente o valor máximo e a autoridade administrativa, na regulamentação da norma, fixar quantia inferior a estabelecida na lei, em prejuízo do contribuinte. Processo: recurso especial número 1.679.536 do Rio Grande do Norte, julgado em 20 de junho de 2024. Recurso repetitivo, tema número 997. Legislação: Código Tributário Nacional, artigos 96, 97 e 155-A. Lei nº 10.522, artigos 11, parágrafo 6º e 14.6. Lei 11.941 de 2009, artigo 35. Direito tributário. Resumo: os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 1598 de 1977. E 2. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS e ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Processo: embargos no recurso especial número 1.959.571 do Rio Grande do Sul, julgado em 20 de junho de 2024.
Recurso repetitivo, tema número 1231. Legislação, Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 6º, Decreto-Lei 1598, artigo 13, Leis número 10.637, artigo 1º, 10.833, artigo 1º, Lei 14.592, artigos 6º e 7º. Precedentes qualificados. Súmula vinculante número 58, Supremo Tribunal Federal. Temas de repercussão geral 844 e tema de recursos repetitivos número 1093 e 1125 do STJ. Direito previdenciário. Resumo. A compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite, para cada competência, do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado um valor mensal ao final negativo ao beneficiário, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida. Processo. Recurso especial número 2.039.614 do Paraná, julgado em 20 de junho de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1207. Inteiro teor. A controvérsia circunscreve-se à definição sobre qual a forma de compensação das prestações previdenciárias recebidas da via administrativa no momento da elaboração dos cálculos de cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, à luz do artigo 124 da Lei nº 8.203 de 1991, Lei de Benefícios. O exame da matéria parte das seguintes premissas: ambos os benefícios foram concedidos com atendimento aos seus requisitos e, b, são concomitantes em certo período. Assim, o objetivo é decidir se, nos meses em que houver o percebimento, na via administrativa, de importância maior que a estabelecida na via judicial, de dedução, 1. Deverá abranger todo o quantum recebido pelo beneficiário naquela competência, ou 2. Terá como teto o valor referente à parcela fruto da coisa julgada. A mesma questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR número 5.023.872, 2017.4.04.0000, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tema 14, o qual definiu: o procedimento no desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis quando o direito à percepção de um deles transita em julgado após o auferimento do outro, gerando crédito de proventos em atraso, deve ser realizado por competência no limite do valor da mensalidade resultante da aplicação do julgado, evitando-se, desta forma, a execução invertida ou a restituição indevida de valores, haja visto o caráter elementar do benefício previdenciário e a boa-fé do segurado, não se ferindo a coisa julgada, sem existência de reformácio impérios, eis que há expressa determinação legal para tanto. De fato, o artigo 124 da Lei 8.213 de 1991 veda o recebimento conjunto de benefícios substituídos de renda, bem como de mais de um auxílio acidente. E, na hipótese, não houve percepção conjunta de benefícios. Contudo, na apuração do valor em cumprimento de sentença, observou-se que as parcelas atrasadas alcançavam o período em que o segundo havia usufruído outro benefício na via administrativa, o que acarreta a necessidade de compensação entre tais verbas. Ocorre que o encontro de competências e, por conseguinte, a imposição legal de compensar as parcelas inacumuláveis não transforma o recebimento de benefício concedido mediante o preenchimento dos requisitos legais no âmbito administrativo, em pagamento além do devido, de modo a se exigir sua restituição aos cofres da autarquia, pois não se trata de pagamento por erro da administração ou por má-fé. É possível que uma prestação previdenciária concedida na via administrativa seja superior àquela devida por força do título judicial transitado e julgado, pois seu valor depende da espécie de benefício e do percentual estabelecido por lei a incidir na sua base de cálculo. Isso ocorre porque é a legislação que determina os critérios para a fixação da renda mensal inicial, RMI, de cada prestação previdenciária. A RMI, por sua vez, é apurada com base no salário de benefício, SB, que é a média dos salários de contribuição do segurado.
Ainda, cada espécie de benefício previdenciário possui um percentual específico que incidirá sobre o salário-benefício. Assim, a depender do percentual do salário do benefício estipulado na norma, haverá diferença de valores. Além desse aspecto, a incidência ou não de fator previdenciário, de igual modo, implica alteração na RMI e tudo isso pode elevar a renda mensal de uma aposentadoria em relação a outra, ainda que relativa ao mesmo segurado. Portanto, eventuais diferenças a maior decorrentes, frise-se, de critérios legais não podem ser decotadas, pois, além de serem verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, são inerentes ao próprio cálculo do benefício deferido na forma da lei, ao qual a parte exequente fez jus. Ademais, o cumprimento de sentença deve observar título judicial, sendo incabível falar em excesso de execução por falta de abatimento total das parcelas pagas administrativamente. Entendimento contrário levaria a uma execução invertida, pois tornaria o segurado exequente um devedor, em certas competências, o que não se pode admitir, sobretudo, quando o indeferimento indevido de benefícios tem ocasionado demasiada judicialização de demandas previdenciárias. Legislação, Lei 8.203 de 1991, Lei de Benefícios, artigo 124. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio e hoje nós tratamos do informativo número 818 do STJ, publicado dia 2 de julho de 2024. Galera, mas antes vocês têm aí o combo do Enan, Humanística e Processo Civil em alta performance por R$ 425. Tem um link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem ou apontem o celular para o QR Code. Galera, também não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. E também, pessoal, não se esqueçam de acessar na descrição do vídeo o nosso curso de Direito Processual Civil em alta performance, com o professor, doutor, mestre juiz de Direito Marcelo Fortuna. Galera, é isso aí. Se vocês gostaram do episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, deixe um comentário pra gente aí no Spotify, no YouTube, nem que seja com emoji, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e tchau!